Milionário fica sem palavras ao ver mendigo negro com colar da filha sumida. A noite chuvosa em São Paulo não podia ser mais sombria. Os holofotes da gala no hotel mais luxuoso da cidade ainda brilhavam na mente de Carlos, mas sua alma estava em um abismo. O milionário estava tão atolado em seus pensamentos sombrios sobre a filha desaparecida, Ana, que mal percebeu quando seu carro parou. Ao descer, a chuva se misturou com suas lágrimas não derramadas. O coração apertava na lembrança do último aniversário dela, quando ele, mais preocupado com seus negócios, havia esquecido de dar a atenção que a menina merecia. Enquanto caminhava pela praça, um frio na espinha fez Carlos parar. Um mendigo negro estava sentado em um banco, com um olhar distante que parecia atravessar as gerações. O que chamou a atenção de Carlos foi o colar que o homem usava. Uma peça única, reluzente, com uma pedra azul brilhante que pulsava como uma chama. A mesma peça que havia dado a Ana. Um presente de um turbilhão de indignação e compaixão. Ele queria saber como aquele homem tinha a joia, mas o que mais doía era a lembrança do tempo que perdeu com Ana. Desesperado, Carlos se permitiu um momento de fraqueza. Você sabe de onde é esse colar? Sua voz soou mais como um sussurro, quase perdido na noite. O mendigo então virou lentamente a cabeça. Seus olhos encontram os de Carlos. Não havia raiva nem desprezo, apenas uma profundidade que parecia entender toda a dor que o milionário carregava. Você realmente quer saber a verdade? Joaquim, como se Carlos tivesse revelado seus segredos mais profundos e obscuros, sussurrou. O encontro das suas almas parecia eletrificado, um choque entre mundos diferentes, mas igualmente atormentados. Carlos sentiu um nó na garganta, ao perceber que suas perguntas poderiam ir além do colar. Para alguém que tinha tudo, a ideia de encarar a culpa, a falta e o medo do desconhecido foi devastadora. Naquele mesmo instante, os rostos na multidão, elas testemunhas involuntárias de uma cena que, para muitos, seria apenas mais um evento comum, mas para Carlos e Joaquim era um momento decisivo. O ar estava pesado de expectativa e dor. Carlos olhou novamente para Joaquim, buscando uma resposta que poderia mudar tudo. A esperança e o medo misturavam-se em sua mente. O que o mendigo sabia? Ele estava realmente ligado ao desaparecimento de Ana? Ou então era apenas uma das peças de um quebra-cabeça desmoronado? O que mais essa noite ainda tinha a oferecer? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Ele estava prestes a perguntar novamente, mas Joaquim interrompeu. A verdade é mais complicada do que parece. O mendigo olhou para os lados, como se estivesse buscando alguém. Carlos seguiu seu olhar, mas a praça estava deserta e a chuva continuava a cair, desenhando rios nas pedras. Há algo que você precisa saber sobre sua filha, Joaquim disse, com a voz baixa, como se o mundo ao redor não estivesse preparado para ouvir. A expectativa pulou como uma corda em um jogo infantil, e o coração de Carlos disparou. Ana não é quem você pensa que é. As palavras caíram como uma bomba. O que você quer dizer com isso? Carlos sentiu seu estômago revirar. Ela é minha filha. Eu a conheço. Era isso que você acredita?
Joaquim sussurrou, enquanto inquietos olhares se formavam na multidão, atraídos pela tensão crescente. Mas sua vida não é o que parece. Ela se esconde, e eu sou a última pessoa que a viu. Carlos mal conseguiu processar a afirmação. Você a viu? Onde? O que você sabe? Sua voz tremia. O mendigo respirou fundo, e o mistério pairava entre eles como a neblina da noite. Carlos se aproximou, tentando devorar cada detalhe da expressão de Joaquim. Ela tem se envolvido com pessoas perigosas. É por isso que ela desapareceu. Joaquim lançou um olhar furtivo, como se estivesse pesando cada palavra. Ela se afastou porque estava fugindo de algo que você não pode imaginar. Fugindo? Mas de quê? A raiva começou a ferver, misturada com um medo gelado. A multidão ao redor parecia acompanhar cada palavra, murmurando entre si, hipnotizada pela cena. Todos queriam saber mais. Eu não posso te contar tudo aqui. Joaquim falou rápido, sua voz tremendo levemente. Mas eu tenho uma pista, um lugar onde você pode encontrá-la. Ela acreditava que se sumisse, você estaria seguro, mas não está. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um nó se formou em sua garganta. Você pode me provar isso? Esse colar? Ele gesticulou em direção à peça cintilante que reluzia sob a chuva. A joia pulsava com uma vida própria, e Carlos sentiu que de alguma forma ela o ligava a Ana. Joaquim apertou o colar em suas mãos calejadas. Esse colar era dela. Ela pediu para que eu o guardasse. Havia algo mais que você não sabia sobre Ana. Algo que ela ainda não teve coragem de te contar. Do que você está falando? O desespero começava a dominar a voz de Carlos, enquanto a multidão sussurrava cada vez mais alto, absorvendo aquela cena como um espetáculo. Algo estalou no ar, uma sensação de que todos estavam conspiração em algo mais profundo. Antes que Joaquim pudesse responder, um grito cortou a noite. Carlos virou-se e seus olhos se arregalaram. Uma figura emergiu do manto da chuva, correndo em sua direção com um olhar descontrolado. Ele era familiar e sua mente começou a girar. Era um amigo de longa data, Eduardo, que estava com a expressão devastada, como se tivesse visto um fantasma. Carlos, é a Ana! Eduardo não conseguiu terminar a frase. Ele caiu de joelhos e qualquer vestígio de dignidade se foi. O coração de Carlos parou e a imagem de Ana, a filha que ele achava perdida, tomou conta de sua mente. O que estava acontecendo? Por que todos pareciam tão apavorados? Joaquim olhou para Carlos. E a expressão em seu rosto era uma mistura de preocupação e revelação. Você precisa ir agora, Joaquim disse urgentemente. Ela está em perigo. Você não pode perder tempo. Carlos estava paralisado, preso entre o alívio e a dor. Hannah estava viva, mas em que circunstâncias? Ele olhou de Joaquim para Eduardo, a urgência da situação cristalizando em sua mente. Qualquer ação poderia mudar tudo. Decidir ali e agora. O que mais havia por trás da verdade que ele ainda não conhecia? Culpa, segredos e a busca desesperada por sua filha. Ele sabia que a resposta estava prestes a vir à tona. Mas o que aconteceria depois? Carlos estava paralisado, preso entre a expectativa e o desespero. A imagem de Ana, sua filha amada, parecia tão próxima, mas a confusão em sua mente não aliviava a dor no peito. Ele olhou para Joaquim, que agora parecia mais tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Ana está viva, Eduardo! O que aconteceu? Carlos implorou, sentindo o mundo ao seu redor girar. Eduardo, ainda de joelhos, balanceou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, a situação é muito mais grave. A Ana, ela se envolveu com pessoas perigosas. Eu não sei todos os detalhes, mas ela não é apenas uma adolescente perdida.
Carlos trocou olhares com Joaquim, que permanecia calado, os olhos fixos no chão. O mendigo parecia nervoso, como se soubesse algo que poderia mudar absolutamente tudo. Então, uma alucinação fugaz atravessou a mente de Carlos. A última vez que viu Ana, rindo, com um futuro brilhante pela frente. Como ela se encontrara naquele abismo. "É minha filha! Como isso aconteceu?" gritou Carlos, a voz quebrando. "O que você quer dizer com não é apenas uma adolescente perdida?" Eduardo se levantou lentamente, olhando ao redor. A multidão crescia, atraída pelos gritos. "Ela se reinventou, Carlos. Ela não só desapareceu, ela se misturou a um grupo que lida com coisas sombrias. Eu ouvi rumores sobre um culto. Tem gente que está atrás dela por causa de habilidades que ela pode ter." As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos sentiu a respiração falhar. Habilidades? Que tipo de habilidades? Nesse momento, Joaquim finalmente levantou a cabeça. "Ajo como se soubesse, mas não sei. Porém, eu ouvi. Ana tem potencial. Algo que te incomoda, não é?" O olhar de Joaquim era penetrante, como se tentasse alcançar a verdade oculta dentro de Carlos. Carlos sentiu o chão parecer instável sob seus pés. Ele não sabia como reagir. "Você está dizendo que Ana pode ter algo especial? Como isso é possível?" Uma onda de pânico tomou conta dele, enquanto a multidão sussurrava, compartilhando rumores e curiosidade. Vozes indesejadas flutuavam ao seu redor. Eles dizem que ela pode ter habilidades sobrenaturais. "Coisas que a maioria das pessoas não pode fazer", disse Eduardo em um murmúrio angustiado. "E por causa disso, ela pode estar em perigo real." Antes que pudesse processar a magnitude da revelação, uma luz intensa iluminou a praça. Um carro alto, preto, parou abruptamente e as portas se abriram. Homens vestidos de preto saltaram do veículo. A postura ameaçadora irrompeu no ar. Estavam claramente em busca de alguém. O coração de Carlos disparou. "Ana, eles vieram por ela!" Ele se virou preparando-se para correr. Joaquim agarrou seu braço. "Espere! Você não pode agir assim! Eles não são quem você pensa que são!" "Do que você está falando?" Carlos gritou, a voz tremendo com o medo. "Esses homens, eles são da mesma organização que está atrás dela." Joaquim avisou, seu tom agora grave. "E eu sei mais do que você imagina, Carlos, mas agora não é hora de discutir." Carlos olhou para a multidão, sentindo a urgência invadir cada célula de seu corpo. As figuras encapuzadas se moviam em sua direção, e em um impulso desesperado, ele gritou: "Ana!" A praça vibrava com tensão. O que mais estava escondido? O que Joaquim sabia? E se Ana não fosse quem ele sempre acreditou que fosse? O desespero tomou conta dele. A ponte entre amor e incerteza estava prestes a ruir. Os homens se aproximaram, os olhos frios e determinados. "Onde está ela?" Um deles perguntou, com a voz carregada de ameaça. Carlos sentiu uma onda de pânico. O que aconteceria a seguir? Ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam romper tudo em sua vida. Uma parte dele queria fugir. Outra parte estava decidida a lutar. "Preciso encontrar minha filha. Não importa a que preço." Ele sussurrou para si mesmo, enquanto os rostos conhecidos ao seu redor desapareciam na confusão. A verdade estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Carlos estava paralisado, preso entre a expectativa e o desespero. A imagem de Ana, sua filha amada, parecia tão próxima, mas a confusão em sua mente não aliviava a dor no peito. Ele olhou para Joaquim, que agora parecia mais tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar.
Ana está viva, Eduardo. O que aconteceu? Carlos implorou, sentindo o mundo ao seu redor girar. Eduardo, ainda de joelhos, balanceou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, a situação é muito mais grave. A Ana, ela se envolveu com pessoas perigosas. Eu não sei todos os detalhes, mas ela não é apenas uma adolescente perdida. Carlos trocou olhares com Joaquim, que permanecia calado, os olhos fixos no. O mendigo parecia nervoso, como se soubesse algo que poderia mudar absolutamente tudo. Então, uma alucinação fugaz atravessou a mente de Carlos. A última vez que viu Ana, rindo, com um futuro brilhante pela frente. Como ela se encontrara naquele abismo. Ana é minha filha! Como isso aconteceu? Gritou Carlos, a voz quebrando. O que você quer dizer com não é apenas uma adolescente perdida? Eduardo se levantou lentamente, olhando ao redor. A multidão crescia, atraída pelos gritos. Ela se reinventou, Carlos. Ela não só desapareceu, ela se misturou a um grupo que lida com coisas sombrias. Eu ouvi rumores sobre um culto. Tem gente que está atrás dela por causa de habilidades que ela pode ter. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos sentiu a respiração falhar. Habilidades? Que tipo de habilidades? Nesse momento, Joaquim finalmente levantou a cabeça. Ajo como se soubesse. Mas não sei. Porém, eu ouvi. Ana tem potencial. Algo que te incomoda, não é? O olhar de Joaquim era penetrante, como se tentasse alcançar a verdade oculta dentro de Carlos. Carlos sentiu o chão parecer instável sob seus pés. Você está dizendo que Ana pode ter algo especial? Como isso é possível? Uma onda de pânico tomou conta dele enquanto a multidão sussurrava, compartilhando rumores e curiosidade. Vozes indesejadas flutuavam ao seu redor. Eles dizem que ela pode ter habilidades sobrenaturais, coisas que a maioria das pessoas não pode fazer, disse Eduardo em um murmúrio angustiado. E por causa disso, ela pode estar em perigo real. Antes que pudesse processar a magnitude da revelação, uma luz intensa iluminou a praça. Um carro alto, preto, parou abruptamente e as portas se abriram. Homens vestidos de preto saltaram do veículo. A postura ameaçadora irrompeu no ar. Estavam claramente em busca de alguém. O coração de Carlos disparou. Ana! Eles vieram por ela! Ele se virou, preparando-se para correr. Joaquim agarrou seu braço. Espere! Você não pode agir assim! Eles não são quem você pensa que são. Do que você está falando? Carlos gritou, a voz tremendo com medo. Esses homens, eles são da mesma organização que está atrás dela. Joaquim avisou. Seu tom agora grave. E eu sei mais do que você imagina, Carlos. Mas agora não é hora de discutir. Carlos olhou para a multidão, sentindo a urgência invadir cada célula de seu corpo. As figuras encapuzadas se moviam em sua direção, e em um impulso desesperado, ele gritou. Ana! A praça vibrava com tensão. O que mais estava escondido? O que Joaquim sabia? E se Ana não fosse quem ele sempre acreditou que fosse? O desespero tomou conta dele. A ponte entre amor e incerteza estava prestes a ruir. Os homens se aproximaram, os olhos frios e determinados. Onde está ela? Um deles perguntou, com a voz carregada de ameaça. Carlos sentiu uma onda de pânico. O que aconteceria a seguir? Ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam romper tudo em sua vida. Em um movimento inesperado, um dos homens se virou e lançou um olhar penetrante para Joaquim. Você é o responsável por isso. Gritou. A voz era familiar e a tensão intensificou-se quando Carlos reconheceu o timbre. Pedro? Carlos não conseguia acreditar. O rosto do homem se iluminou com uma frieza que gelou sua espinha. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para acabar com isso, disse Pedro.
olhando de forma ameaçadora para Joaquim. Você não sabe com quem está se metendo. O que está acontecendo, Pedro? Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Apenas me diga onde está Ana. Pedro sorriu de forma sinistra. Ah, Carlos, é mais complicado do que isso. Você não entende. O que você perdeu há anos pode estar mais perto do que imagina. Nesse instante, um grito distante ecoou na noite. Todos na praça congelaram. Carlos virou-se novamente, os olhos arregalados. Ao longe, uma figura emergia da escuridão. Uma garota com cabelos molhados e um olhar vazio. Era Ana. Ela estava ali, mas havia algo de diferente. O que era aquele brilho nos olhos dela? O que Pedro quis dizer com o que você perdeu? Você não pode salvá-la, continuou Pedro, a voz baixa, um aviso em meio a um riso contido. Ela decidiu o lado que quer estar. Você está prestes a descobrir que a verdade é muito mais obscura do que pode imaginar. O choque atingiu Carlos como um soco no estômago. Ana estava viva, mas o que mais estava prestes a ser revelado? O que era aquela conexão sombria? Que decisões ela teria tomado? O que, no fundo, ele não sabia sobre sua própria filha? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto os ecos de sussurros envolviam a praça, prenunciando uma tempestade ainda maior por vir. Carlos estava ali, paralisado. A imagem de Ana tão perto dava voz a um mar de perguntas em sua mente. O que Pedro tinha a ver com tudo isso? A tensão era palpável, cada segundo parecia pesar uma tonelada, e a crowd se aglomerava em expectativa. Ele sentiu um frio na espinha. Você precisa sair daqui, Carlos. Eduardo gritou, puxando para trás, como se percebesse a iminência de um desastre. Eles vão levar a Ana. Espere! Carlos conseguiu gritar, mas o som parecia uma gota no oceano da confusão. O braço de Joaquim estava firme no seu, como se quisesse ancorar a situação. Ele olhou para Joaquim, buscando na sombra do mendigo um vislumbre de esperança. Mas de repente, a figura de Ana começou a avançar na chuva. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha, quase hipnotizante. O coração de Carlos disparou. O que estava acontecendo com ela? Ana não parecia assustada. Pelo contrário, caminhava com confiança, como se soubesse que tinha algum poder incontrolável em suas mãos. Não se aproxima, Ana! Carlos gritou, numa mistura de medo e súplica. Ele queria correr até ela, mas algo o impedia. Uma força invisível que parecia rodear a praça. Pedro, como se sentisse a tensão crescente, sorriu de maneira sombria. Você sempre foi tão ingênuo, Carlos. Ana é parte disso agora. Ela escolheu ficar. Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer. O que você quer dizer? Sua voz saiu quase como um sussurro. Um acesso de pânico invadiu seu peito e o olhar de águas profundas de Joaquim parecia carregado de segredos não revelados. Ana parou na frente de Pedro e a conexão entre eles era inegável. A luz em seus olhos dançava como um fogo sombrio. E Carlos ficou sem palavras ao perceber que suas palavras não tinham mais poder. Você não sabe a verdade, pai. Ana declarou, a voz firme, mas algo tremia em seu olhar. Os dois estão juntos em algo que você não consegue entender. Pedro continuou. E as palavras dele pareciam ressoar como um eco. Ana não é apenas a sua filha. Ela está em um caminho que você não pode seguir. E então algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia irrompeu da figura de Ana. O ar ficou pesado e um clarão azul, igual ao do colar que Carlos lhe dera, explodiu entre eles.
Os olhos de Ana estavam cheios de luz e um silêncio sepulcral tomou conta da praça, como se o mundo inteiro parasse. No fundo da alma de Carlos, um grito ecoou. Ana, o colar, como se tivesse vontade própria, começou a levitar entre eles, pulsando com uma intensidade que fazia tremular a luz ao redor. Ele se lembrou de conversas obscuras com aqueles que sempre tivera medo de conhecer. Voltar a ser quem realmente somos? Ele sussurrou para si mesmo, horrorizado. Os sussurros relativos a uma linhagem desconhecida, algo que ligava Ana a forças muito maiores, mais sombrias. Ele se lembrou das palavras do advogado, do teste de DNA que nunca teve coragem de fazer, com medo do que poderia descobrir. Ana, o que você se tornou? Suas palavras eram um misto de dor e incredulidade. Nesse momento, um grito cortou o silêncio. Joaquim, com a expressão de choque, gritou: "Corre! Eles estão aqui para pegá-la!" Ele olhou ao redor, atemorizado, enquanto novas figuras surgiram nas sombras, cercando a praça. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir que a verdade é muito mais obscura do que pode imaginar. E então, Carlos percebeu que não era apenas Ana que estava perdida. Havia um labirinto de segredos entre eles. Uma herança que poderia derrubar tudo o que... Carlos gritou para Pedro, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas enquanto ele se preparava para proteger Ana, ela parecia respirar fundo, como se estivesse se livrando das amarras que sempre aprenderam. E com isso, o clarão envolveu a todos, uma onda de luz e escuridão ao mesmo tempo, deixando Carlos sem saber o que aconteceria a seguir. Uma profunda verdade estava à espreita, prestes a emergir e devastar tudo ao seu redor. Carlos estava ali, paralisado. A imagem de Ana, tão perto, dava voz a um mar de perguntas em sua mente. O que Pedro tinha a ver com tudo isso? A tensão era palpável. Cada segundo parecia pesar uma tonelada, e a multidão se aglomerava em expectativa. Ele sentiu um frio na espinha. Você precisa sair daqui, Carlos, Eduardo gritou, puxando-o para trás, como se percebesse a iminência de um desastre. Eles vão levar a Ana. Espere! Carlos conseguiu gritar, mas o som parecia uma gota no oceano da confusão. O braço de Joaquim estava firme no seu, como se quisesse ancorar a situação. Ele olhou para Joaquim, buscando na sombra do mendigo um vislumbre de esperança. Mas, de repente, a figura de Ana começou a avançar na chuva. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha, quase hipnotizante. O coração de Carlos disparou. O que estava acontecendo com ela? Ana não parecia assustada. Pelo contrário, caminhava com confiança, como se soubesse que tinha algum poder incontrolável em suas mãos. "Não se aproxima, Ana!" Carlos gritou, numa mistura de medo e súplica. Ele queria correr até ela, mas algo o impedia. Uma força invisível que parecia rodear a praça. Pedro, como se sentisse a tensão crescente, sorriu de maneira sombria. "Você sempre foi tão ingênuo, Carlos. Ana é parte disso agora. Ela escolheu ficar." Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer. "O que você quer dizer?" Sua voz saiu quase como um sussurro. Um acesso de pânico invadiu seu peito, e o olhar de águas profundas de Joaquim parecia carregado de segredos não revelados. Ana parou na frente de Pedro, e a conexão entre eles era inegável. A luz em seus olhos dançava como um fogo sombrio, e Carlos ficou sem palavras, ao perceber que suas palavras não tinham mais poder. "Você não sabe a verdade, pai.
Ana declarou, a voz firme, mas algo tremia em seu olhar. Os dois estão juntos em algo que você não consegue entender. Pedro continuou, e as palavras dele pareciam ressoar como um eco. Ana não é apenas a sua filha. Ela está em um caminho que você não pode seguir. E então, como um estrondo, uma onda de energia irrompeu da figura de Ana. O ar ficou pesado, e um clarão azul, igual ao do colar que Carlos lhe dera, explodiu entre eles. Os olhos de Ana estavam cheios de luz, e um silêncio sepulcral tomou conta da praça. Como? Carlos permaneceu imóvel, o coração disparando. Ele se lembrou de momentos em que Ana riu na infância, fugindo de medos. O cabelo soprado pelo vento, seus olhos tão brilhantes. Mas a imagem que agora tinha diante de si era um enigma. Era sua filha, mas não a mesma. A luz dela, que parecia tanto um dom, agora era um mistério aterrador. Você não pode salvá-la, Carlos disse, se esforçando para manter a voz firme, mas Ana já havia mudado. A auréola de energia que a cercava cresceu e a multidão começou a murmurar, a atmosfera carregada de tensão. Foi então que tudo mudou. Um estalo, uma fissura na realidade. O chão se abriu em uma fenda e do abismo emergiram figuras encapuzadas, mais sombras do que homens. O pânico se espalhou entre as pessoas. Quem eram eles? E como tinham surgido assim, sem aviso? Vimos o que ela pode fazer, uma das figuras gritou. A voz era familiar, um eco do passado. Ana, nós sempre estivemos à sua espera. Carlos sentiu um frio cortante. Ele olhou para Ana, que agora parecia mais forte, mais conectada a essas novas entidades. Apoio, proteção, ela murmurou, mais para si do que para os outros. Eu não estou mais sozinha. As figuras encapuzadas a rodearam, e um deles deu um passo à frente. Sua linhagem precisa ser reclamado. O que foi perdido está prestes a voltar. A revelação pairou no ar como um peso, cada palavra reverberando como um tambor. Carlos se virou para Eduardo e Joaquim, o medo e o desespero em seus olhos. O que isso significava para Ana? Para ele? Pedro sorriu, como se estivesse revelando uma grande verdade que Carlos deveria entender, mas não conseguia. Você está prestes a descobrir que nem todo mundo é quem parece ser. Pedro finalizou, e uma onda de luz os envolveu novamente. Carlos segurou seu peito, sentindo a fraqueza dominá-lo. Ele nunca imaginou que a verdade sobre Ana, sobre sua família, pudesse ser tão aterradora. E nesse instante, a figura encapuzada deu um passo adiante, removendo o capuz. Ao fazer isso, Carlos foi atingido por um choque, um reconhecimento que parecia vir de um pesadelo. Era alguém que ele nunca esperaria ver. A verdade estava prestes a ser revelada, e ao mesmo tempo um destaque do horror começou. O que mais ele não sabia? O que a linhagem de Ana realmente significava? E o que estava prestes a acontecer com todos eles? Carlos ficou paralisado, os olhos fixos na figura encapuzada, que agora se revelava. O coração pulsava em seu peito, a mente girando em um turbilhão de perguntas. A pessoa que emergiu da sombra não era uma estranha. Era Clara, uma velha amiga de infância, alguém que ele não via há anos. A surpresa e o choque se misturaram em seu interior como um coquetel explosivo. Clara! Carlos mal conseguiu pronunciar o nome. Ela estava ali, mas a mudança em sua expressão era inegável. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Carlos nunca havia visto, e ele sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo aqui? As figuras encapuzadas ao redor dela irromperam em murmúrios. Ela decidiu voltar.
Uma delas disse em um tom de reverência: "A linhagem dela é mais poderosa do que pensamos." Carlos não tinha palavras. Clara, a menina que costumava brincar de esconde-esconde nas ruas do bairro, agora se apresentava como parte de algo muito maior do que ele jamais imaginara. O nó na garganta apertou, um medo profundo se alastrou por sua consciência. "Ana, volte!" Carlos gritou, o desespero tingindo sua voz. Mas Ana parecia ali, alheia ao chamado do pai. O brilho em seus olhos a conectava àquela nova realidade, que agora se desdobrava diante deles. Clara deu um passo à frente, os olhos profundamente fixos em Carlos. "Você não entende, Carlos. Ana tem um poder ancestral que não pode ser ignorado. O que está acontecendo é inevitável." Nesse instante, um estrondo alto irrompeu na praça, fazendo todos se virarem. Um veículo preto apareceu, o barulho ensurdecedor dos pneus cantando sobre o asfalto. As pessoas gritaram, dispersando-se de maneira caótica. Carlos viu os homens de Pedro se preparando, mas suas atenções estavam voltadas para Ana, que permanecia no centro da cena. "Eles têm que vir agora", uma das figuras encapuzadas disse, a voz tensa, como se o tempo estivesse se esgotando. "Senão, tudo estará perdido." Carlos começou a se sentir perdido também, suas emoções fervilhando. Ele queria acreditar que Clara estava ali para ajudar, mas a dúvida roía seu coração. O que exatamente significava essa linhagem que todos mencionavam? O que essa conexão que Ana parecia ter com aqueles estranhos significava para o futuro de sua filha? E se Clara não fosse a amiga que ele conhecia, mas sim uma manipuladora pelo poder que agora pareciam reivindicar? Pedro então avançou, seus punhos cerrados, um brilho taiço. "Eles não se importam com você. Eles querem usar Ana." Carlos se virou para Clara, seu olhar implorativo. "Que está acontecendo com você? Com Ana?" A cada palavra, a ansiedade crescia como uma tempestade a se formar. Mas Clara havia mudado. Seus olhos, antes tão suaves e carinhosos, agora tinham um brilho frio, distante. "Eu sou parte disso, Carlos. E você? O que irá escolher?" Sua voz era firme. A pergunta reverberava em meio à confusão. Carlos sentiu a terra tremer sob seus pés. "Escolher? Eu só quero minha filha de volta", gritou. Mas enquanto falava, uma angustiante verdade começou a penetrar seu coração. E se a escolha já tivesse sido feita? E foi nesse momento que tudo virou um caos. Um clarão de luz azul explodiu do centro da praça, e Carlos viu Ana sendo envolvida pela energia pulsante, como se estivesse chamando por ela. Clara, agora rodeada pelo grupo, olhou com um misto de adoração e temor. "Ela é a chave, Carlos. O poder pertence a ela." A afirmação soou quase como um hebraico sagrado no ar, ligando tudo e a todos. Carlos gritou novamente para Ana, mas a jovem parecia distante, seus olhos atolados na luz azul devastadora. E como um relâmpago cortando a noite, uma conexão se formou. Naquele instante, Ana viu o que nunca deveria ter visto. Vislumbres de sombras, do que seus pais eram de verdade. Tinha um segredo que a família oculta desde o início. A realidade que eles conheciam começou a ruir. O que Carlos acreditava sobre sua vida, sobre Ana, estava prestes a mudar para sempre. E enquanto o brilho tomava conta de tudo ao redor, ele gritou: "Não, Ana!" Mas era tarde demais. Uma decisão havia sido tomada, e com isso, um futuro incerto cuspia uma nova sombra sobre todos. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Carlos ficou paralisado, os olhos fixos na figura encapuzada que agora se revelava. O coração pulsava em seu peito.
a mente girando em um turbilhão de perguntas. A pessoa que emergiu da sombra não era uma estranha. Era Clara, uma velha amiga de infância, alguém que ele não via há anos. A surpresa e o choque se misturaram em seu interior como um coquetel explosivo. Clara! Carlos mal conseguiu pronunciar o nome. Ela estava ali, mas a mudança em sua expressão era inegável. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Carlos nunca havia visto, e ele sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo aqui? As figuras encapuzadas ao redor dela irromperam em murmúrios. Ela decidiu voltar, uma delas disse em um tom de reverência. A linhagem dela é mais poderosa do que pensamos. Carlos não tinha palavras. Clara, a menina que costumava brincar de esconde-esconde nas ruas do bairro, agora se apresentava como parte de algo muito maior. Algo muito além do que ele jamais imaginou. O nó na garganta apertou. Um medo profundo se alastrou por sua consciência. "Ana, volte!" Carlos gritou, o desespero tingindo sua voz. Mas Ana parecia distante, seus olhos atolados na luz azul devastadora. E como um relâmpago cortando a noite, uma conexão se formou. Naquele instante, Ana viu o que nunca deveria ter visto. Vislumbres de sombras, do que seus pais eram de verdade. Tinha o segredo que a família oculta desde o início. A realidade que eles conheciam começou a ruir. O que Carlos acreditava sobre sua vida, sobre Ana, estava prestes a mudar para sempre. E enquanto o brilho tomava conta de tudo ao redor, ele gritou: "Não! Ana!" Mas era tarde demais. Uma decisão havia sido tomada e, com isso, um futuro incerto cuspia uma nova sombra sobre todos. Que verdades estavam prestes a ser reveladas. Então, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, cortante como cristal. "Pai!" Ana gritou, a expressão em seu rosto mudando de confusão para determinação. A luz azul pulsava à sua volta, e a essência do seu ser parecia se intensificar, como se ela estivesse absorvendo todo o poder que transbordava. Carlos tentou se aproximar, mas a força que emanava dela o segurava no lugar, quase como se a própria atmosfera estivesse contra ele. "Ana, não! Não se deixe levar por isso!" As palavras saíram de sua boca como um sussurro desesperado, mas Ana parecia absorta em outra realidade. Clara então avançou, sua expressão misturando preocupação e um brilho de orgulho. "Ana, você é uma descendente direta. O que está acontecendo é o seu destino." A voz dela ressoava pela praça, fazendo os minutos parecerem horas. Carlos estava em choque. "Destiny? Que destino?" Ele olhou para Clara, depois para Ana. "O que você sabe que eu não sei? O que vocês estão escondendo?" O vento levantou e a energia ao redor parecia eletrificada. Uma das figuras encapuzadas avançou, lançando um olhar de pena para Carlos. "Você não entende, Carlos. Ana é a chave para algo muito maior, muito mais sombrio. E nós estamos aqui para protegê-la." "Protegê-la de quê?" Carlos perguntou, a voz wobbling entre raiva e desespero. "O que você está falando?" De repente, a atmosfera mudou. Um barulho estrondoso ecoou em seus ouvidos. Um carro preto, imponente, surgiu à distância, os faróis iluminando a praça com uma luz quase clínica. As sombras que rodeavam Pedro pareciam se agitar e o murmúrio cresceu entre o grupo. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Carlos olhou para Ana, que estava prestes a mergulhar cada vez mais na luz. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O brilho azul era absorvido de volta sobre ela, como um espelho refletindo uma verdade escondida e contundente. Clara gritou, e um grito cortante ecoou da multidão. "Não! Ana! Recue!" Mas era tarde demais.
Ana ergueu as mãos e um fluxo de poder irrompeu do fundo da praça, iluminando tudo com uma intensidade que fez Carlos fechar os olhos. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam todos diante de uma cena absolutamente devastadora. Ana não estava mais sozinha. Uma forma etérea, uma sombra do passado de Clara, emergiu ao seu lado, revelando-se como uma versão mais velha, mais sábia de si mesma. Clara! Carlos gaguejou, um horror estampado em seu rosto. Você se associou a isso? Não é o que você pensa, Carlos. É mais profundo, mais sinistro. Clara deslizou mais perto de Ana, tocando seu rosto. Você é a Salamanca, Ana. O que temos procurado sempre esteve dentro de você. O queixo de Carlos despencou. Essa não era apenas uma revelação ruim. Era um mergulho no abismo. A praça explodiu em gritos e desespero. Todos, de Eduardo à multidão, estavam em choque. Salamanca? O que isso significa? Carlos gritou em desespero, a verdade se distorcendo sob seus pés. Ana sorriu, mas não era um sorriso bondoso. Era um sorriso que desprendia o peso de memórias e segredos inconfessáveis. Eu não sou só sua filha. Sou parte de algo maior, algo que você não pode compreender. O chão tremeu e um dos homens de Pedro gritou: Temos que ir agora! Eles estão chegando! E então, como um rugido ensurdecedor, um som de motor reverberou na praça. E sombras avassaladoras começaram a emergir do veículo preto, lançando todo o ar da cena em uma nova tempestade. Carlos ficou paralisado. As revelações se desdobravam como um quebra-cabeça explosivo. O que aconteceu com você, Ana? A pergunta ressoava no ar, mas a verdade era mais sombria do que ele poderia suportar. Enquanto os novos jogadores entravam na cena, Carlos se viu mais uma vez entre a luz e a escuridão. Ele não sabia a que lado iria, mas uma coisa se tornou clara. O que estava para acontecer mudaria tudo. Uma linha fina de esperança e desespero. O que mais havia para descobrir? E, principalmente, quem realmente era Ana. Carlos ficou paralisado, os olhos fixos na figura encapuzada que agora se revelava. O coração pulsava em seu peito, a mente girando em um turbilhão de perguntas. A pessoa que emergiu da sombra não era uma estranha. Era Clara, uma velha amiga de infância, alguém que ele não via há anos. A surpresa e o choque se misturaram em seu interior como um coquetel explosivo. Clara? Carlos mal conseguiu pronunciar o nome. Ela estava ali, mas a mudança em sua expressão era inegável. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Carlos nunca havia visto, e ele sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo aqui? As figuras encapuzadas ao redor dela irromperam em murmúrios. Ela decidiu voltar. Uma delas disse em tom reverente: A linhagem dela é mais poderosa do que pensamos. Carlos não tinha palavras. Clara, a menina que costumava brincar de esconde-esconde nas ruas do bairro, agora se apresentava como parte de algo muito maior, algo muito além do que ele jamais imaginou. O nó na garganta apertou. Um medo profundo se alastrou por sua consciência. Ana, volte! Carlos gritou, o desespero tingindo sua voz. Mas Ana parecia distante, seus olhos atolados na luz azul devastadora. E como um relâmpago cortando a noite, uma conexão se formou. Naquele instante, Ana viu o que nunca deveria ter visto. Vislumbres de sombras do que seus pais eram de verdade. Tinha um segredo que a família oculta desde o início. A realidade que eles conheciam começou a ruir. O que Carlos acreditava sobre sua vida, sobre Ana, estava prestes a mudar para sempre. E enquanto o brilho tomava conta de tudo ao redor, ele gritou: Não! Ana! Mas era tarde demais. Uma decisão havia sido tomada e, com isso,
Um futuro incerto cuspia uma nova sombra sobre todos. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Então, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, cortante como cristal. Pai! Ana gritou, a expressão em seu rosto mudando de confusão para determinação. A luz azul pulsava à sua volta e a essência do seu ser parecia se intensificar, como se ela estivesse absorvendo todo o poder que transbordava. Carlos tentou se aproximar, mas a força que emanava dela o segurava no lugar. Quase como se a própria atmosfera estivesse contra ele. Ana, não! Não se deixe levar por isso! As palavras saíram de sua boca como um sussurro desesperado, mas Ana parecia absorta em outra realidade. Clara então avançou, sua expressão misturando preocupação e um brilho de orgulho. Ana, você é uma descendente direta. O que está acontecendo é o seu destino. A voz dela ressoava pela praça, fazendo os minutos parecerem horas. Carlos estava em choque. Destiny? Que destino? Ele olhou para Clara, depois para Ana. O que você sabe que eu não sei? O que vocês estão escondendo? O vento levantou e a energia ao redor parecia eletrificada. Uma das figuras encapuzadas avançou, lançando um olhar de pena para Carlos. Você não entende, Carlos. Ana é a chave para algo muito maior, muito mais sombrio. E nós estamos aqui para protegê-la. Protegê-la? De quê? Carlos perguntou, a voz tremendo entre raiva e desespero. O que você está falando? De repente, a atmosfera mudou. Um barulho estrondoso ecoou em seus ouvidos. Um carro preto imponente surgiu à distância, os faróis iluminando a praça com uma luz quase clínica. As sombras que rodeavam Pedro pareciam se agitar e o murmúrio cresceu entre o grupo. Eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Carlos olhou para Ana, que estava prestes a mergulhar cada vez mais na luz. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O brilho azul foi absorvido de volta sobre ela, como um espelho refletindo uma verdade escondida e contundente. Clara gritou, e um grito cortante ecoou da multidão. Não, Ana! Recue! Mas era tarde demais. Ana ergueu as mãos e um fluxo de poder irrompeu do fundo da praça, iluminando tudo com uma intensidade que fez Carlos fechar os olhos. Quando abriu os olhos novamente, todos estavam diante de uma cena absolutamente devastadora. Ana não estava mais sozinha. Uma forma etérea, uma sombra do passado de Clara, emergiu ao seu lado, revelando-se como uma versão mais velha, mais sábia de si mesma. Clara? Carlos gaguejou, o horror estampado em seu rosto. Você se associou a isso? Não é o que você pensa, Carlos. É mais profundo, mais sinistro. Clara deslizou mais perto de Ana, tocando seu rosto. Você é a Salamanca, Ana. O que temos procurado sempre esteve dentro de você. O queixo de Carlos despencou. Essa não era apenas uma revelação ruim, era um mergulho no abismo. A praça explodiu em gritos e desespero. Todos, de Eduardo à multidão, estavam em choque. Salamanca, o que isso significa? Carlos gritou em desespero, a verdade se distorcendo sob seus pés. Ana sorriu. Não era um sorriso bondoso. Era um sorriso que desprendia o peso de memórias e segredos inconfessáveis. Eu não sou só sua filha. Sou parte de algo maior. Algo que você não pode compreender. O chão tremeu e um dos homens de Pedro gritou. Temos que ir agora! Eles estão chegando! E então, como um rugido ensurdecedor, um som de motor reverberou na praça. E sombras avassaladoras começaram a emergir do veículo preto, lançando todo o ar da cena em uma nova tempestade. Carlos ficou paralisado. As revelações se desdobravam como um quebra-cabeça explosivo.
O que aconteceu com você, Ana? A pergunta ressoava no ar, mas a verdade era mais sombria do que ele poderia suportar. Enquanto os novos jogadores entravam na cena, Carlos se viu mais uma vez entre a luz e a escuridão. E de repente um dos homens encapuzados avançou, jogando o capuz para trás. Um rosto que Carlos reconheceu instantaneamente. Um irmão que ele pensava estar perdido para sempre. Felipe! Carlos exclamou, atônito. As memórias do passado inundaram sua mente. Felipe havia desaparecido há anos, e agora ali estava ele, cercado por figuras sombrias, um sorriso malicioso nos lábios. Você estava no meio disso tudo? Surpresa, irmão. Sempre soube que isso chegaria. A frieza na voz de Felipe cortou o ar. Ana é a chave que precisamos. Odeio dizer, mas o destino dela estava escrito antes mesmo dela nascer. Carlos ficou paralisado, o entendimento invadindo sua mente como um turbilhão. Tudo que ele achou que sabia estava errado. E ali, entre amigos e inimigos, a verdadeira natureza de sua família começava a desmoronar. Uma fenda profunda se formou, e o peso da traição cravou-se em seu peito enquanto um novo conflito nascia. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Que segredo sua família realmente guardava? E, acima de tudo, Ana conseguiria escapar do que seu irmão e todos estavam planejando para ela? As perguntas agora queimavam como fogo, e ele se viu em um novo dilema. Qual lado escolher? O confronto na praça chegou ao clímax. Carlos estava paralisado, o olhar fixo em Ana, que parecia flutuar entre os mundos. Clara e Felipe, com expressões impassíveis, observavam a cena cativados e preocupados. Os elétrons da tensão dançavam no ar. Um verdadeiro labirinto de emoções e dúvidas se formava ao redor. Você precisa entender, Ana. O que fará agora poderá mudar tudo, gritou Carlos, cada palavra carregada de desespero e amor. Ele não podia deixá-la sucumbir à força da linhagem que clamava por ela. Mas Ana, envolta pela energia, parecia distante. A luz que a envolvia não era apenas uma manifestação de poder. Era uma porta entre dois mundos, o dela e o que sempre foi dela por direito. Pai, eu não posso mais fugir, Ana respondeu, a voz firme, revelando uma nova certeza. Eu não sou apenas você, eu sou parte de nós, e de um poder muito maior. O brilho em seus olhos era um misto de sabedoria e responsabilidade. Havia algo nela que estava finalmente tomando forma. A multidão assistia em um silêncio hipnótico, como se o tempo tivesse parado. Não, não a deixe. Carlos implorou, sentindo o peito apertar. O peso da culpa por não ter estado presente a vida toda pesava como chumbo. Ele não sabia o que dizer, o que fazer. Ele só sabia que não queria perder sua filha. Não novamente. Ela não está perdida, Carlos. Clara declarou com uma voz suave, mas firme. Ana é mais do que você imagina. Este poder não é uma maldição. É um legado. As palavras de Clara ecoaram como um canto de esperança em meio à tempestade. Felipe, observando, decidiu intervir. Nós somos chamados, Carlos. Não há volta. E se você não entender isso, poderá perdê-la para sempre. Sua voz era como um trovão, mas mesmo assim tinha um toque de preocupação. As sombras que o cercavam, com seus olhares penetrantes, pareciam absorver cada emoção, cada palavra. Nesse instante, outro barulho cortou a tensão. Os homens de Pedro avançaram,
Mas algo se iluminou entre eles, uma barreira de luz inesperada que emanou de Ana. O poder que ela estava descobrindo se manifestou de forma inesperada. Todos na praça sentiram a energia trocar das mãos dela. Uma corrente de proteção. "Não a toquem!" gritou Carlos, um último grito de advertência. Mas ele não precisava. A luz azul, pulsante, deteve os homens, fazendo-os parar em seu caminho. E todos sentiram a força daquele brilho. Ana fechou os olhos, como se estivesse se conectando com algo além. Em uma fração de segundo, visão foi substituída por uma imagem poderosa de um futuro que poderia ser. "Pai, eu precisarei de você ao meu lado", Ana disse. A ferocidade em sua voz, misturada com uma vulnerabilidade que despedaço. Ele viu sua filha, a mulher que ela estava se tornando, um espírito forte e determinado. "Estou aqui, Ana", ele reafirmou, a determinação queimando em seu interior. "Eu sempre estarei com você, não importa o que você decidir." Enquanto isso, as figuras encapuzadas recuaram, ainda atentas, e a atmosfera começou a mudar. A luz de Ana não se tratava apenas de poder, era esperança. Juntos, eles eram mais fortes, e aqueles momentos sombrios estavam finalmente se dissipando. "Juntos, poderemos enfrentar o que vem a seguir. Sua linhagem é forte, mas a verdade é que o amor também é uma força poderosa", disse Clara, com um sorriso esperançoso. Então, em um movimento sincronizado, Carlos, Clara e Ana estenderam suas mãos. Como um elo visível, o brilho azul se intensificou, formando um escudo ao redor deles, protegendo os que amavam. Nesse momento, tudo parecia possível, mas ao mesmo tempo, um resquício de dúvida pairava, como uma nuvem incerteza. O futuro era uma folha em branco. E enquanto eles unidos enfrentavam a escuridão, ficou claro que a jornada apenas começava. Agora a pergunta pairava no ar: o que viria a seguir? Não só para Ana, mas para todos eles. O destino estava em suas mãos. Se você chegou até aqui, ficou absolutamente claro que não pode deixar de acompanhar o desenrolar dessa história. Então, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua participação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.